Olá, bom dia pessoal. É, essa aula aqui é a aula de sábado, certo? Eu não gravei a aula sábado, então estou fazendo a aula rapidinho, um pouco mais objetivo para vocês, para quem não assistiu a aula ou para vocês que ainda estão em dúvida em alguma questão, em alguma no que foi explicado, vocês tirarem aí, viu? Além também de tirar comigo, né? Pode tirar dúvida comigo sobre alguma questão ou sobre o entendimento do assunto. Bom, a gente falou sobre ligações químicas. A gente está falando sobre ligações químicas. Vamos logo lá para o conceito. Ligações químicas são. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ligações químicas são as interações que ocorrem entre átomos para se tornarem uma molécula ou substância básica de um composto. Existem três tipos de ligações: covalentes, metálicas e iônicas. É o seguinte, para formar qualquer coisa, tem um medicamento para formar um suco, para formar uma substância qualquer, uma roupa para formar um carro, um plástico, precisa de uma reação química, precisa de um elemento se ligar a outro, certo? Ou vários elementos se ligarem a outro. Então, tem que existir a ligação química para formar substâncias. Então, elas podem ser covalentes, metálicas ou iônicas. A gente vai falar hoje sobre as iônicas, certo? Vou falar um pouco sobre as iônicas. Vamos lá, que são ligações iônicas. Antes, porém, entende? Os átomos buscam realizar uma ligação química estabilizar-se eletronicamente. Ou seja, existem as ligações químicas naturais e existem as ligações químicas que são feitas compulsórias, né? Se faz a fim de ter um objetivo, criar alguma coisa, né? Uma outra coisa específica. Então, esse processo é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo, para alcançar a estabilidade, precisa ter em sua camada de valência 8 elétrons. Aí é o seguinte, a questão da camada de valência. Eu falei para vocês o seguinte, que todo átomo, como eu expliquei aqui, todo átomo ele busca se estabilizar. Então, para ele se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Vamos lá para a tabela periódica. Não, acho que eu vou voltar aqui agora, por enquanto. Sim, a regra do octeto é o seguinte. A regra do octeto indica que o átomo, para ele se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Então, o átomo ele pode perder ou ganhar elétron. Numa ligação iônica, por exemplo, um vai perder, o outro vai ganhar a fim de estabilizar. Um ficar com 8, o outro também. Ambos ficarem com 8. Então, um vai perder obrigatoriamente e o outro vai ter que ganhar para completar esses 8. Então, deixa eu falar logo sobre ligações iônicas que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Ligação iônica acontece o seguinte: interação entre dois átomos, em que um deles é obrigatoriamente um metal e o outro um ametal ou hidrogênio. Porque hidrogênio não se enquadra nem em metal nem não metal, certo? Então, o que é a ligação iônica? É quando um átomo ganha, ou quando o átomo perde, o outro ganha elétron, certo? Um ganhou, um perdeu, ficou positivo, o outro ganhou, ficou negativo. Os opostos se atraem, formam a ligação, certo? Os princípios que fundamentam uma ligação iônica são apenas dois: a perda de elétrons por um átomo de caráter metálico elevado e o ganho desses elétrons por outro átomo de caráter ametálico elevado. Professor, como é que eu sei que um átomo vai perder ou ganhar elétron? Vamos lá, tabela periódica. Já explico também a regra do octeto, que ficou lá, certo? Sem a explicação. Peraí, saiu aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui nós temos vários exemplos de átomos, certo? Que a gente considera metais. Por quê? Os metais têm a característica de ser muito vulneráveis a perder elétrons. Por exemplo, eles têm um elétron na última camada, ou dois, ou três. Se os átomos tiverem um, dois ou três elétrons na última camada, eles são considerados metais e tendem a perder esses elétrons. Ou seja, vão ficar positivos. O átomo que perde elétron fica positivo. A última camada é essa aqui, ó. Você tem aqui a distribuição eletrônica, certo? Tá sempre aqui, esses números pequenos aqui, a distribuição eletrônica. São os elétrons presentes nas camadas. Então você tem aqui o sódio, por exemplo, tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira. Essa terceira camada dele tem um elétron só, então é um átomo que tende a perder esse elétron. Ele vai ficar sempre positivo, certo? Aqui tem o titânio, que ele tem 2 elétrons na última camada. Ele tende a perder os 2 elétrons para ficar positivo também, tá bom? Aqui nós temos os outros elementos metálicos também que tem tendência a perder elétron.
E aqui nós temos outros também que tem tendência a perder elétrons, que tem 3 elétrons na última camada. Geralmente eles perdem 3 elétrons para outros átomos, certo? Então, se tiver 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, tende a perder. São os elementos que vão perder. É o cátion. Vai participar da ligação iônica, certo? Eles vão perder. Porque na ligação iônica você tem que saber quem vai perder e quem vai ganhar. Então você tem que entender o átomo. Você tem que entender, por exemplo, tiver um ferro lá, FeO, com hidrogênio, ferro com hidrogênio, com oxigênio. Você vai ter que saber quem é que ganha e quem é que perde elétron ali para você fazer a ligação, certo? Aqui agora temos os elementos não metálicos, que entra aqui desde o nitrogênio, vai até o flúor, vai descendo aqui, certo? Essa linha toda aqui. Eles têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Eles têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada e tende a ganhar elétron para ficar com 8, para atingir a regra do octeto, que eu estava falando no início. Aí ele estabiliza. O nitrogênio mesmo, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa ganhar 3 para ficar com 8 e se estabilizar, para fazer a ligação. O oxigênio tem 6 na última camada, precisa de 2 para ficar com 8. E o flúor tem 7, precisa de 1 só para ficar com 8. Então, todos esses aqui, presentes aqui, estão nessa mesma categoria. Tirando os gases nobres, que já tem 8 na última camada, não reage com ninguém. E temos aqui os elementos de transição que vocês vão aprender mais nas ligações covalentes. Mas vamos lá então. A ligação iônica então ocorre entre um elemento metálico e um não metálico. Um que perde elétrons e outro que vai ganhar elétrons, certo? Só vai acontecer a ligação formando íons. Vocês já viram comigo aí nas aulas anteriores, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui exemplo. Vou colocar aqui, vou para outra tela aqui. Pronto, coloquei isso aqui. Ó. Como é que é possível fazer uma ligação iônica entre o alumínio... Ixi, ficou feio aqui, viu? Entre o alumínio, olha o símbolo do alumínio, Al, vou desenhar aqui, galera, para ficar mais compreendido, e o oxigênio. Tá. Entre o alumínio e o oxigênio. Como é que é possível fazer uma ligação iônica? Sendo que, aí você vai analisar quem é que vai perder, quem é que vai ganhar elétron aí, nesse caso. Eu vou lá na tabela periódica. O alumínio, eu vou achar o alumínio aqui, ó. Aqui o alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada. Aí você fala, pô, eu aprendi que todos os átomos que tiverem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio, eles tendem a perder elétrons. Então eles ficam positivos. Então você já achou o positivo, certo? Você já achou o positivo, que é o alumínio, é o que vai perder elétron, certo? Ele vai ficar positivo, certo? E obrigatoriamente o oxigênio vai ser negativo, certo? Aqui ele tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa de mais 2 só mais 2 para ficar com 8. Viu? Aí eu coloquei aqui, eu montei aqui basicamente como funciona a ligação iônica, em formas de linhas. Por exemplo, eu coloquei o alumínio, que ele tem os 3 elétrons dele na última camada, tá vendo? Ele vai ter que doar esses 3 elétrons. E tem o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, e ele vai precisar só de 2. O oxigênio vai precisar só de 2. Lembrando que eles só se ligam se todos os elétrons estiverem bem conectados com o outro lá, certo? O outro átomo. Se ele perdeu todos os 3 dele para aquele átomo, ou para outro átomo, se ligou. Se perder os 3, não tiver nenhum elétron sobrando aí sem ligação, certo? Então aqui, eu botei o alumínio, que tem 3 elétrons na última camada, e o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada. Então o oxigênio, o alumínio vai precisar perder 3 elétrons. Ele vai perder um para cá e o outro vai mandar também. Por que ele só está mandando 2, professor? Porque o oxigênio só cabe mais 2, certo? O oxigênio só cabe mais 2 elétrons. Então você tem aí, vou colocar aqui, pronto. Completou 8 elétrons para esse oxigênio, certo? Então tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 6 que ele já tinha, com mais 2 que ele ganhou do alumínio, ficou com 8. Só que ficou um sobrando do alumínio, certo? Não pode. O alumínio já perdeu aqui. O alumínio não pode ficar com um elétron só sem reagir. Aí, obrigatoriamente, não consegue fazer uma reação só de um alumínio com o oxigênio. Não consegue, eles não se ligam. Um alumínio e um oxigênio não se ligam, certo? Aí o que acontece? Foi preciso colocar mais um oxigênio, com mais 6 elétrons na última camada, né? Que ele só tem 6 elétrons na última camada. E o alumínio passar para ele.
Pronto, quando ele passou, o que aconteceu com o alumínio? O alumínio já estabilizou, perdeu os elétrons dele, da última camada. Então esse alumínio aqui já está ok. Só que tem uma situação aí, que o oxigênio, esse aqui não estabilizou. Então esse aqui já estabilizou e esse aqui já estabilizou. Só que esse oxigênio aqui não estabilizou, porque ele está com 7. Ele não pode ficar só com esse 7. Ele tem que ficar com 8. Então não há uma ligação entre um alumínio e 2 oxigênios. Não há, certo? Um alumínio só e 2 oxigênios, não. Precisou colocar mais um alumínio. Aí, com 3 elétrons dele, ele foi e doou um elétron para o oxigênio. Pronto, esse aqui estabilizou, ficou com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os 2 do oxigênio, 8 elétrons na última camada. E o alumínio perdeu esse elétron. Ok. Só que tem uma situação. De novo, esse alumínio não pode ficar só doar um elétron. Ele tem que doar os 3. Então ele tem 2 ainda, por isso que não ligou. Então não é possível fazer uma ligação entre 2 alumínios e 2 oxigênios. Al2O2, não vai, entendeu? Precisou, nesse caso, colocar mais um oxigênio para o alumínio reagir. Então, passou para cá, certo? Pronto, estabilizou. E esse aqui vai perder também os 2 elétrons dele. Estabilizou também. Então só é possível uma ligação nas composições de 2... Estou desenhando aqui, mas está feio, cara. 2 alumínios. Só pode reagir com 3 oxigênios, certo? Aí essa reação, o alumínio vai ficar positivo, porque ele está perdendo elétron, e o oxigênio negativo, porque está ganhando elétron, certo? O oxigênio fica positivo e o alumínio e o oxigênio negativo. O alumínio fica positivo e o oxigênio negativo. Aí nesse caso, nós temos aqui, ó, Al. A reação agora, depois que eles se juntaram. Al2, certo? 2 alumínios. O3. Pronto. Deu a reação de Al2O3. Fizemos a reação entre o alumínio e o oxigênio. Só é possível dessa forma, que é a chamada ligação iônica, certo? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente resolver. Já até resolvi, ó. Deixa eu tirar aqui, aí a gente volta. Aqui, por exemplo, temos uma outra situação. Todas as vezes que você precisar ligar, você vai analisar a quantidade de elétrons que o elemento vai perder. No caso, o alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada, então ele fica 3 positivo, vai perder esses 3 elétrons. Está perdendo 3 cargas negativas, então está ficando 3 cargas a mais positivas. E o oxigênio vai ganhar 2, precisa ganhar 2 para ficar com 8. Aí você pega o 3, coloca para a quantidade de oxigênio, e o 2 para a quantidade do alumínio, do positivo, certo? Vamos aplicar essa regrinha lá, que vocês vão ver que vai dar certo. Aqui mesmo nós temos, ó, o bário, que perdeu 2 cargas positivas, negativas, e o enxofre vai ganhar. A reação vai dar o quê? Ba2S2, certo? Como tem 2, pode ser um de cada também. Aqui tá fácil, né? O cálcio, o potássio, 1 reagindo com o brômio, cada um, o potássio perde 1 e o brômio ganha 1, então pronto, eles se ligam, fica dessa forma aqui. Já aqui acontece o seguinte, o índio ele perde 3 e o oxigênio ganha 2, então o 2 passa para o índio, certo? E o 3 passa para o oxigênio, para determinar as quantidades deles. Ficou grande aqui, mas... Pronto. Tá aí. Não deu certo não, mas... Pronto, imagine que esse 3 aqui seja pequenininho, tá bom? Aqui, o chumbo. Chumbo e nitrogênio. Como seria a reação? O chumbo precisa doar 4 e o nitrogênio só precisa receber 3. Então eu vou precisar, nesse caso aqui, de 3 chumbos, certo? Eu pego 3, que é o número de elétrons que o nitrogênio vai ganhar,
preciso de 3 chumbos para reagir com 4 nitrogênios, que é a quantidade de carga que o chumbo vai doar, certo? Então vamos lá, formou essa substância aí. Então assim, é uma ligação iônica que acontece dessa forma, quando um átomo perde elétron, passa para o outro que ganhou, certo? Então tem essas duas regrinhas aí que eu estou passando para vocês. Aqui é um exemplo de ligação iônica, é o cloreto de sódio, certo? Que é o sal que a gente tem em casa, sal de cozinha. É o sódio, tá vendo? Ele é positivo, Na, tá errado aqui, Na positivo, que é o cloro, vai se unir com, que é o sódio, vai se unir com o cloro. Então o sódio perdeu um elétron, esse elétron vai lá para o cloro, quando eles se encontrarem, aí vão se ligar e vão ficar neutros de novo, vão ficar o NaCl, sal de cozinha, certo? Essa é a substância. Então tá, atividade é essa aí, faça a provisão da fórmula do composto no qual há íons. Aí você vai pegar aqui a letra A, lítio e flúor. Como seria a reação entre lítio e flúor? Um vai perder, já está perdendo, né? Não era nem para eu ter colocado sinal, mas eu coloquei aí, mas vocês vão saber. Era para vocês verem quem é que ficar positivo e negativo. Mas tá tudo bem. Lítio positivo e flúor negativo vão se unir. Vai ser a coisa mais fácil do mundo. Vocês vão ver aí. Aqui o segundo, porque as substâncias formadas por íons positivos e negativos apresentam compostos neutros, como o cloreto de sódio, certo? Porque que eles são positivos e negativos, aí quando se unem, ficam neutros, né? Não fica nem sobrecarga positiva, nem sobrecarga negativa. Que a gente chama de reação de neutralização, viu? Também. Como os átomos se unem para formar diferentes substâncias, aí vocês vão fazendo aí essas atividades, vocês vão fazer essa atividade e mandar para mim até sexta-feira, tá bom? Qualquer dúvida, me questione lá no privado, peça uma explicação ou na sala, que a gente tira a dúvida, tá bom? Então um abraço, essa aula aqui foi a de sábado, deixando gravada para vocês, e espero que vocês tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.